the most extraordinary verses in the Bible is found in 1 Corinthians 9. Um dos versos mais extraordinários da Bíblia é encontrado em 1 Coríntios 9. Paul is talking about the use of Christian liberty. Paulo está falando sobre a juventude da vida em Cristo. He's talking about how he, in Christ, is free. Ele está dizendo sobre como ele, em Cristo, é um ser livre. And he talks about how that freedom enables him to serve people with the gospel. E ele fala sobre como esta liberdade o capacita a servir as pessoas dentro do Evangelho. So his freedom is not for himself. Então a sua liberdade não é para si mesmo. In fact, he's been freed from himself in Christ. Na verdade, ele foi liberto de si mesmo em Cristo. And that means he can become weak to those that are weak. Isso significa que ele pode se tornar agora fraco para aqueles que são fracos. He can behave as a Gentile to those who are Gentiles. Ele pode se comportar como um gentio para aqueles que são gentios. That is, to those who are not under the law, as though he is not under the law. E para aqueles que não estão dentro da lei, como um que não está dentro da lei. And to the Jew, he can become a Jew. E para os judeus, ele pode ser como um judeu. Now, that is extraordinary. Olha, isso é uma coisa extraordinária. For this very simple reason. Por esta simples razão. He was a Jew. Ele era um judeu. And he had a lot about his Jewishness to put his confidence in. E ele tinha muita coisa relacionada com o fato de ser judeu, nas quais ele poderia basear a sua confiança. Just look at verse 4 of Philippians chapter 3. Olha só o versículo 4 de Filipenses capítulo 3. He talks about being circumcised. Ele fala sobre ter sido circuncidado. He talks about being of the people of Israel. Ele fala sobre ser do povo de Israel, Of the tribe of Benjamin. da tribo de Benjamim, A Hebrew of Hebrews. um hebreu de hebreus, As to the law, a Pharisee. segundo a lei, um fariseu, As to zeal, a persecutor of the church. segundo o zelo, um perseguidor da igreja de Cristo, As to righteousness under the law, blameless. segundo a justiça sob a lei, alguém inculpável. He really was a Jew. Ele era realmente um judeu. He was a Jew in terms of his ethnicity, Ele era um judeu em termos de sua etnicidade. and he lived as a true member of God's people. E ele vivia como um membro verdadeiro do povo de Deus. But that was no longer significant to him. Mas isso não era mais algo significativo para ele. In fact, in this passage here, he says, I consider this as being rubbish. Na verdade, nesta passagem, ele diz que ele considera todas essas coisas como lixo. It is of no significance to me. Elas não têm nenhuma importância para mim. It is of no worth to me. Elas não têm nenhum valor para mim. It is of no meaning to me. Elas não têm nenhum significado para mim. It is like that material that you flush down the toilet. Elas são como aquele material que você dá descarga no seu vaso. That is how worthless it is, he É says. como elas são sem valor para mim. And why was this? E por que ele diz isso? Because his citizenship was in heaven. Porque a sua cidadania pertencia aos céus. Because as we saw in the first chapter, in that key section, his citizenship was in the gospel. Porque como vimos no primeiro capítulo, na primeira parte, a sua cidadania é do céu. So he was neither Jew nor Gentile. Então ele não era nem judeu, nem gentio. He was neither black nor white. Ele não era preto ou branco. He was neither Brazilian nor English. Ele não era brasileiro ou inglês. He was a citizen of God's kingdom. Ele era um cidadão do reino de Deus. A citizen of heaven. Um cidadão dos céus. A citizen of the gospel. Um cidadão do evangelho. And that's the key issue in this final chapter. E esse é o ponto mais importante neste capítulo final. Now, what I want to do this morning is to talk for my talk to be shorter than it has been in the first two sessions. O que eu quero fazer esta manhã é reduzir um pouco a minha fala com relação às primeiras duas vezes em que eu falei, To allow some time for question and answer. para permitir que a gente tenha algum tempo para perguntas e respostas. So you have
two options. Então você tem duas opções. You can ask questions and I will try to answer them as faithfully as I can. Vocês podem fazer perguntas e eu vou tentar respondê-las da maneira mais fiel que eu puder. Or you can not ask questions and go for an early lunch. Ou então vocês podem não fazer perguntas e ir almoçar mais cedo. And I can go for a swim in the ocean. E eu também vou nadar na praia. The choice is yours. A escolha de vocês. But let's spend a little time in this because it is a very important chapter as we look at perseverance and discipleship. Mas vamos dar uma olhada neste texto, que é um capítulo muito importante sobre perseverança no discipulado. Now we've looked at perseverance in mission and perseverance in community. Já refletimos sobre perseverança na missão e perseverança no discipulado. And it is very important that you understand that all three, mission, community and discipleship, are inseparably connected with one another. E é muito importante que a gente entenda que todas as três, missão, discipulado e comunidade, estão interconectadas e são inseparáveis. Discipleship is missional in nature. O discipulado é missionário em sua natureza, é por natureza missionário. And allow me to explain why. E deixe-me explicar por quê. Because discipleship is learning of Christ. Porque discipulado significa aprender com Cristo. You may have heard language, you may use language like being somebody's disciple. Vocês talvez já tenham escutado alguém dizer, ou tenha até mesmo dito, que é discípulo de alguém. Or you discipling someone. Ou que você esteja discipulando alguém. But you and I do not have disciples. Mas eu e você não temos discípulos. And if you think of yourself as having disciples, repent of your arrogance. E então, se você olha para si mesmo como alguém que tenha discípulos, arrependa-se da sua soberba. It is only Jesus who has disciples. Somente Jesus é aquele que tem discípulos. We are disciples together of him. Nós somos discípulos juntos dele. And as we disciple one another in Christ. E ao discipularmos uns aos outros, nós discipulamos uns aos outros em Cristo. To become like him. Para nos tornarmos como ele. To learn from him. Para aprendermos com ele. To model him to the para world. seguirmos o seu exemplo e demonstrá-lo ao mundo. And discipleship is missional in nature because the one whose disciples we are was the ultimate missionary. E a natureza do discipulado é missional porque aquele de quem somos discípulos é o missionário por excelência. He was the greatest, the bravest, the most daring and radical missional disciple that has ever lived. Ele foi o missionário mais bravo, mais corajoso, mais ousado, mais extraordinário que já existiu. So our discipleship is about becoming like him. Então, nosso discipulado consiste em nos tornarmos como ele. So discipleship is missional. Então, discipulado é algo missional. By its very nature. Pela sua própria natureza. Mission is not something that we do. Missionaries is someone who we are. Missão não é algo que a gente faça, mas é algo que nós somos. But discipleship is also communal. Mas discipulado é também algo comunitário. What was the first thing that Jesus did when he burst onto the scene? Qual foi a primeira coisa que Jesus fez quando ele entrou em cena? He called people to follow him. Ele convidou as pessoas para segui-lo. He created a community. Ele criou uma comunidade. And he died for a community. E ele morreu por uma comunidade. He gave his spirit to equip a community. Ele deu o seu espírito para equipar uma comunidade. And that community fulfilled the Great Commission by starting new communities. E esta comunidade cumpriu a grande comissão ao iniciar novas comunidades. The Christian life is a corporate life. A vida cristã é uma vida comunitária. It's a shared life. É uma vida compartilhada. And that means that discipleship is essentially a corporate
discipline. Então, isso quer dizer que discipulado é essencialmente uma atividade comunitária. So whatever we say about perseverance in discipleship, Então, o que quer que a gente fale sobre perseverança no discipulado, please remember that this only works as church. por favor, lembre-se dessas palavras como uma igreja. So we're just going to look at an old citizenship and a new citizenship. Nós vamos simplesmente olhar para uma velha cidadania e uma nova cidadania. And remember that the key theme of today is our citizenship. E lembrem-se que o tema-chave de hoje é a nossa cidadania. And to make the point again, E para fazer o que queremos dizer mais claro, it's entirely appropriate that I, as an Englishman, should be saying this to you as Brazilians. e é totalmente adequado que eu, como um inglês, esteja dizendo isso para vocês brasileiros, Because we are Christians before we are either. porque nós somos cristãos antes de sermos de qualquer nacionalidade. So let's have a look at an old citizenship. Então vamos dar uma olhada na nossa velha cidadania. What Paul does in this chapter is begin by exposing certain troublemakers. O que Paulo faz nesse capítulo é começar a expor alguns criadores de problemas. These were people who would follow him around and cause trouble for him. Essas são pessoas que o seguiam e criavam problemas para ele. He was concerned about their arrival in this city of Philippi. Ele estava preocupado com a sua chegada na cidade de Filipos. These were people that were known as Judaizers. Essas pessoas eram conhecidas como judaizantes. That is, they wanted people who claimed to follow Jesus the Messiah to be circumcised. Eles queriam que aqueles que diziam-se professar a Cristo como Messias fossem circuncidados. They believed Gentiles could believe Jesus to be the Messiah, Eles acreditavam que os gentios poderiam crer em Cristo como Messias, but they could only achieve full status by circumcision. mas só poderiam alcançar um status plenos através da circuncisão. And they were very proud of this bit of surgery. E eles tinham muito orgulho dessa cirurgia que haviam sido submetidos. It was the ultimate act of initiation into the people of God. Era o ato principal de iniciação para adentrar no povo de Deus. But the sign became more important than that which it signified. Mas o sinal se tornou mais importante do que ele na verdade significava. They were more concerned about being circumcised than they were about being God's people. Eles estavam mais preocupados com a circuncisão do que com o fato de sermos povo de Deus. And so Paul wants to warn the Philippians about their arrival. Então Paulo quer avisar aos filipenses sobre a chegada dessas pessoas. And the biggest problem with these Judaizers is that they were not citizens of the gospel. E o grande problema com estes judaizantes é que eles não eram cidadãos do evangelho. They were finding their identity in something other than being in Christ. Eles estavam encontrando a sua identidade em outra coisa que não era estar em Cristo. And we know what a real temptation that is, don't we? E nós sabemos como podemos ser tentados a isso, não é verdade? Because we are all tempted to do that, Porque todos nós somos tentados a isso. and we are all tempted to do that all the time. E nós somos tentados a fazer isso o tempo todo. In fact, the whole of the Christian life can be understood in these terms. E, na verdade, a plenitude da vida cristã pode ser entendida nestes termos. As a temptation to find our identity in something or someone other than Christ. Uma tentação de encontrar a nossa identidade em alguém ou outra coisa que não seja Cristo. The critical key to perseverance and discipleship is understanding that our identity is in Christ. A chave principal, o segredo principal de encontrarmos o nosso modo de vida é saber que a nossa identidade se encontra em Cristo. But not these false teachers. Mas não era o que pensavam esses falsos mestres. Circumcision was what defined them. A circuncisão era o que os definia.
And with emphatic repetition in verse 2, Paul warns these Philippians to watch out for them. E com uma enfática repetição nesse verso, Paulo avisa os filipenses para abrir os seus olhos com relação a essas pessoas. This isn't a minor issue. Isso não é uma questão pequena. This is hugely significant. Isso é uma questão muito significativa. This wasn't about whether you had a bit of surgery or not. Não era uma questão de você ter sido submetido àquela pequena cirurgia ou não. This is about who you were. Era uma questão de quem você era. This is about where you put your identity. De onde você colocaria a sua identidade. This is about where you found your hope. De onde você encontraria a sua esperança. This is about where you found your significance. De onde você encontraria o seu significado. This is about where you find your eternity. De onde você encontraria a sua eternidade. Because, and this is what Paul says to them, Porque isso é o que Paulo diz para eles. because you are in Christ, Porque você está em Cristo. you have not had a piece of surgery, but you have new heart. Você não teve simplesmente uma pequena cirurgia, mas você tem agora um novo coração. Circumcision or heart transplant. Circuncisão, não transplante de coração. Which is most significant? Qual é o mais significativo? And Paul is calling them to put their trust and confidence in Jesus, not in anything according to the flesh. Então Paulo está exortando a eles a colocarem a sua confiança em Jesus e nenhuma outra coisa da carne. Simply because in Christ they have everything that they need. Simplesmente porque em Cristo eles têm tudo o que precisam. They need nothing else. Eles não precisam de mais nada. They need to do nothing else. Eles não precisam de fazer mais nada. He's done it all. Ele já fez tudo. And there is nothing anyone else can pretend to do. E não há nada que qualquer outra pessoa possa fingir ou tentar fazer. Now I suspect circumcision isn't an issue for us. Eu acredito que circuncisão não seja uma questão importante para nós. But finding our identity in something or someone other than Christ definitely is. Mas encontrar a nossa identidade em alguém ou outra coisa que não a Cristo realmente é uma coisa séria. We find our identity, as we have been seeing, in our ministry. Nós encontramos às vezes nossa identidade da forma como somos vistos no nosso ministério. We find our identity, as we have been saying, in planting churches. Nós encontramos a nossa identidade, como eu já tenho dito, ao plantarmos igrejas. We find our identity in our gifts. Nós encontramos a nossa identidade nos nossos dons. We find our identity in the people that we disciple. Nós encontramos a nossa identidade nas pessoas às quais discipulamos. We find our identity in the people who respond in faith to the message that we preach. Nós encontramos a nossa identidade nas pessoas que respondem com fé à mensagem que pregamos. We find our identity in how many people follow us on Twitter. Nós encontramos a nossa identidade no número de pessoas que nos seguem no Twitter. Or how many people download our sermons. Ou no número de pessoas que baixam os nossos sermões na internet. Or how many books we have written. Ou no número de livros que nós escrevemos. Or how many people attend the church that we lead. Ou quantas pessoas que frequentam a igreja que nós lideramos. Or whether my husband or my wife is a particularly attractive looking person. Ou se o meu esposo ou a minha esposa é uma pessoa especialmente atraente. I don't know what it's like here in Brazil, Eu não sei como é o negócio aqui no Brasil. but in the United States and in Europe, the number of church planters I hear talking about their hot wives is incredible. Mas o número de plantadores de igreja nos Estados Unidos e na Inglaterra falando sobre suas esposas lindas é incrível. Now, there's nothing wrong with having a beautiful wife, Não há nada de errado em ter uma esposa linda. but when we keep boasting about the beauty of our wife, then there is something seriously wrong. Mas quando nós continuamente ficamos falando sobre a beleza da nossa esposa, realmente deve haver alguma coisa errada. It's a bit of reflected glory, isn't it? Talvez seja uma glória refletida, não? I may be ugly, but my wife is hot. Eu posso ser feio, mas a minha esposa é bonita, é quente. So I can't be that bad. Então eu não posso ser tão ruim assim.
We find our identity in our family. Nós encontramos nossa identidade na nossa família. I have 4 children and all 4 are following Jesus. Eu tenho 4 filhos e todos eles seguem a Jesus. And that becomes a thing that is too important to us. Isso se torna uma coisa que é importante demais para nós. And Paul is saying these things do not matter. E Paulo está dizendo que estas coisas não são importantes In the realm of who we are, no âmbito de quem nós somos, in the realm of our citizenship. no âmbito da nossa cidadania. But if they do matter to us, then we will not persevere in our discipleship. Mas o que realmente importa para nós é se estamos ou não perseverando em nosso discipulado. A discipleship that is missional and communal. Um discipulado que é missional e que é comunitário. And if we keep putting our identity in anything else other than Christ, then we are taking from Christ. Se nós continuarmos a manter a nossa identidade em qualquer outra coisa que não a Cristo, nós estamos tirando algo que pertence a Ele. Do you know what the essence of all sin is? Você sabe qual é a essência do pecado antigo? It is saying that Christ is not enough. É dizer que Cristo não é suficiente. It is saying that I need Jesus plus. É dizer que eu preciso de Jesus mais. I need Jesus plus a successful ministry. Eu preciso de Jesus mais um ministério bem-sucedido. I need Jesus plus a believing family. Eu preciso de Jesus mais uma família que crê em Jesus. I need Jesus plus people respecting me. Eu preciso de Jesus e mais de pessoas que me respeitam. But as long as there's a plus after Jesus, then Jesus is not enough. Então, se tivermos um mais depois de Jesus, isso quer dizer que ele não é suficiente. And there's never Jesus plus, there is only Jesus. Não há nunca Jesus mais alguma coisa, é sempre Jesus somente. And I may be a Christian, E eu posso até ser um cristão, I may be a church leader, eu posso ser um líder cristão, I may be a church planter, eu posso ser um plantador de igreja, I may travel around the world speaking at conferences, eu posso viajar pelo mundo falando em conferências, I may write books that people buy and read, eu posso escrever livros que as pessoas compram e leem. but if those things matter to me so that they add to Jesus, then I am living an old citizenship. Então, se essas coisas elas são tão importantes para mim que chegam a completar o que Jesus faz, então isso é um reflexo da minha velha cidadania. And these things are not an option. Então, essas coisas não são uma opção. So Paul says circumcision is just a flesh wound. Então, Paulo diz, circuncisão é simplesmente uma palavra da carne. Being a Jew is a mere accident of birth. Ser um judeu é um acidente de nascimento. Being a Pharisee was just misguided youthful enthusiasm. Ser um fariseu foi uma questão de entusiasmo da juventude equivocada. Because for Christ now these things count for nothing. Porque agora em Cristo essas coisas não têm valor nem significado algum. Paul had come to see that everything this world had to offer. Ele vê o que tudo nesse mundo tem para oferecer. Everything in terms of identity and significance, that they were completely worthless. Ele vê que tudo em termos de significado e de identidade, nada disso tem valor algum. And how had he come to see that? E como ele consegue enxergar isso? Because he had come to see Christ. Porque ele conseguiu enxergar a Cristo. Because Christ had loomed so large in his vision. Porque Cristo, ele cresceu tão grande diante da sua visão. Because Christ had shone so brightly into his heart. Porque Cristo brilhou tão intensamente no seu coração. That everything else became dull and tarnished by comparison. Porque e tudo mais se tornou entediante e pequeno em comparação. He only had eyes for Christ. Ele só tinha olhos para Cristo. And that is the key issue in persevering in discipleship. Isso é o ponto principal da perseverança no discipulado. You see, if you have been someone who has put your significance and identity in your ministry, Se você é alguém que colocou a sua
significância, o seu significado e sua identidade no ministério, or put your significance and identity in your family, ou colocou o seu significado e sua identidade na sua família, or your marriage, ou no seu casamento, or your converts, ou nos seus convertidos, or your disciples. ou nos seus discípulos. And God is calling you to repentance. Deus então está te chamando para o arrependimento. The answer is not to grit your teeth so that you try to convince yourself of how worthless these things are in and of themselves. A resposta não é fazer um grande esforço para convencer a si mesmo de quão são tão sem importância essas coisas são. The answer is to look to Christ. A resposta é olhar para Cristo. It is to be captivated again by His glory. É ser cativados novamente pela sua glória. For your affections to be filled with love for the Savior of the world. É que seus afetos sejam novamente voltados para o Salvador do mundo. So don't focus on the things where you have put your identity before. Não foque nas coisas nas quais você colocou a sua identidade antes. Turn your gaze from them onto the Savior. Agora volte o seu olhar para o Salvador. Repentance is turning to Christ, and in doing that we turn from sin. E arrependimento significa voltarmos para Jesus. E ao fazê-lo, nós estamos dando as costas ao pecado. Repentance is not saying, I know this behavior is bad, so I'm going to turn from it, and then Jesus is there. Isso não quer dizer que eu sei que esse comportamento é ruim e eu vou virar para onde Jesus está. That's moralism. Isso é moralismo. That's legalism. Isso é legalismo. No, the work of the Spirit is to magnify Christ. A obra do Espírito Santo é fazer crescer a Cristo. And it's in having my gaze captured by Him that these things become worthless to me. E é quando os meus olhos são capturados por essa verdade que os meus pecados e as coisas do mundo se tornam pequenas e insignificantes. So you will repent of your old citizenship Então nós nos arrependemos da nossa velha cidadania, if you are persuaded in your affections of the glory of your new citizenship. se nós somos persuadidos pelas afeições e pelo afeto da glória da nossa nova cidadania, Of who Christ is and all that He's done. de quem Cristo é e de tudo que Ele tem feito. Do you follow me on this? Vocês estão me seguindo nesse raciocínio? Do you see how important this is? Vocês conseguem perceber como isso é importante? Discipleship could be like mission, like community, a life of drudgery and toil. Discipulado pode ser como missão, como vida em comunidade, uma vida de tédio e de chateação. And the only antidote to that is having your affections captured by Christ. E o único antídoto para que isto não aconteça é ter nossos afetos capturados por Jesus. Just please turn to Philippians chapter 4 Por favor, vamos nos voltar para Filipenses capítulo 4. and listen to what Paul says in verse 4. Olha o que Paulo diz no versículo 4. Rejoice in the Lord always. Regozijai-vos sempre no Senhor. And again I will say rejoice. E outra vez digo, regozijai-vos. You see, the command, the call to joy is a command for us to obey. A exortação para regozijarmos-nos é uma ordem que devemos obedecer. Joy should be that which characterizes the Christian life. Alegria deve ser algo que caracteriza a vida cristã. That's not superficial happiness. Não é uma felicidade superficial. That's not walking around with a stupid grin on your face all the time. Não é andar por aí com um sorriso estúpido no seu rosto. But it's finding a deep joy in Jesus. Mas é encontrar uma alegria profunda em Jesus. That suffering can't rob me of that joy. Que o sofrimento não pode me roubar esta alegria. But listen to what Paul goes on to say. Mas olhe para o que Paulo continua a dizer. He says, verse 6, don't be anxious about anything, Ele diz no verso 6, não andeis ansiosos por coisa alguma, but in everything let your request be made known to God. mas em tudo, pela oração e súplicas, sejam vossas petições conhecidas diante de Deus. And our prayer is to be characterized by thankfulness. E a nossa oração deve ser caracterizada por uma atitude de gratidão.
So joy and thankfulness are two key issues of Christian discipleship. Então, alegria e gratidão são duas questões importantíssimas no discipulado cristão. And the peace of God, E a paz do Senhor, which surpasses all understanding, que excede a todo entendimento, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. guardará as vossas mentes e corações em Jesus. But we know what it is not to be joyful, don't we? Mas nós sabemos o que quer dizer não ter alegria, não sabemos? We know what it is not to be thankful, don't we? Nós sabemos o que significa não sermos agradecidos, não sabemos? And sometimes we can be convicted of our lack of joy and our lack of E thankfulness. algumas vezes nós podemos ser convencidos ou condenados pela nossa falta de alegria e nossa falta de esperança. And so we try harder to be joyful and we try harder to be thankful. Então nós tentamos com bastante esforço sermos agradecidos e sermos alegres. But then we find ourselves just going through the motions. Então nós nos encontramos fazendo algo que parece não resultar em algo significativo. And it's the same with temptation, isn't it? E é a mesma coisa com a tentação, não é? That we find ourselves, as it were, troubled by Satan. Nós nos sentimos como se estivéssemos sendo perturbados por Satanás. We find ourselves particularly prone to a particular kind of temptation. Nós nos encontramos como que particularmente suscetíveis a certos tipos de tentação. And we try ever so hard to resist it. E nós tentamos cada vez mais intensamente resistir a estas coisas. We even pray about it. Nós até mesmo oramos sobre elas. And surely that can't be a bad thing. Isso realmente não pode ser uma coisa ruim. You're tempted by sin and you pray about it. Você é tentado por um pecado e você ora com relação a isso. That seems godly. Isso parece uma coisa piedosa. But what are you doing when you're praying about a temptation? Mas o que você está fazendo quando você ora com relação a uma tentação? You're focusing on the Você temptation. está concentrando-se na tentação. You're focusing on that very thing that is trying to rob you of your joy in Christ. Você está se concentrando naquela coisa que está tentando tirar a sua alegria em Cristo. And the harder you pray, E não importa com quanta intensidade você ore, the more your mind is being fixed on the temptation. na verdade sua mente vai se concentrar cada vez mais na tentação. And that is why Paul goes on to say in verse 8, finally, É por isso que Paulo vai dizer no versículo 8, finalmente, whatever is true, tudo que é verdadeiro, honorable, justo, just, puro, pure, amável, pulei um, commendable, de boa fama, if there's any excellence, se há alguma virtude if there is anything worthy of e praise, se há algum louvor, then think about these things. então pense sobre estas coisas. You see, the secret of resisting temptation is not to focus on the temptation, but to focus on Christ. Então o segredo para superarmos a tentação não é focarmos na tentação, mas nos focarmos em Cristo. It is not to pray about the temptation, but it is to have your mind refreshed by the majesty of the Savior. Não é nos orarmos sobre a tentação, mas temos as nossas mentes renovadas pela beleza de Cristo. It's ironic, isn't it? É uma coisa engraçada, não é? Sometimes one of Satan's greatest ploys is getting us to pray. Muitas vezes, uma das estratégias do Satanás é fazer com que a gente ore. As long as our prayers can be focused on that which is troubling us and tempting us. De modo que a nossa oração seja concentrada nas coisas que estão nos perturbando e estão nos tentando. Because that thing then continues to grow and breed in our heart. Então, essas coisas continuam a crescer e a ser alimentadas no nosso coração. But look to Christ, Mas olhe para Cristo, the one who is truly true, aquele que é verdadeiramente verdadeiro, the one who is truly worthy, aquele que é verdadeiramente significativo, digno, the one who is truly lovely, aquele que é realmente amoroso, the one who is truly commendable. aquele que é realmente digno de louvor. And temptation will go. E a tentação vai embora. Satan will run away. O diabo vai fugir. And next time he comes, E na próxima vez que ele vier, don't give him your attention. não dê a ele a sua atenção. Give it to Christ. Dê a sua atenção a Cristo. This is our new citizenship. Isso é uma nova cidadania.
This is the rule of the kingdom. Essa é a regra do reino. This is how things work in the kingdom of God. Isso é como as coisas funcionam no reino de Deus. And it couldn't be different from that old kingdom. E não poderia ser diferente disso. So do you want to be joyful in your Então, discipleship? você quer ter alegria no seu discipulado? Do you want to be thankful in your discipleship? Você quer ter gratidão no seu discipulado? Well, let's go right back to the beginning Vamos voltar lá para o início and focus on Christ. e vamos nos concentrar em Cristo. There is nothing more for me to say. Não há nada mais para eu dizer. Not to your hearts, Não para os seus not corações, to my own heart. não para o meu próprio coração. Every morning that I wake up, I want my heart to be focused on Christ. Toda manhã, quando eu me levanto, eu quero que o meu coração se concentre em Cristo. Every time I preach a sermon, I want my heart to be focused on Christ. Toda vez que eu prego um sermão, eu quero que o meu coração esteja concentrado em Jesus. Because it's at that moment when I am at my most vulnerable. É porque é nesse momento que eu estou mais vulnerável. Let me close by illustrating it with this. Deixe-me fechar aqui com uma ilustração. I'm standing in front of a large crowd, Eu estou diante de um grande grupo de pessoas. and I've been invited to teach the Bible. E eu fui convidado para ensinar a Bíblia. There are two scenarios. Há dois cenários. This one first. Esse aqui primeiro. I teach the Bible, Eu ensino a Bíblia and I am very bad. e eu faço isso de uma maneira muito ruim. My jokes don't work. As minhas piadas não funcionam. I lose my notes. Eu perco minhas notas, I lose my train of thought. eu perco minha linha de raciocínio. I'm going through the text and I realize that I don't actually understand that phrase and I'm supposed to be teaching it. Eu olho para o texto e eu chego à conclusão que eu não estou entendendo aquela frase. Na verdade, eu tenho que ensinar sobre ela. And this large crowd that has come to hear me teach the Bible, E esta grande grupo de pessoas que vem aqui para me ouvir ensinar a Bíblia, they're looking at one another. eles estão olhando uns para os outros. They've got the Bibles open and they're pointing to that verse as they talk between themselves. Eles estão com as suas Bíblias abertas, apontando para aquele verso e estão falando uns com os outros. It's quite obvious I'm probably the worst preacher they've had at that conference. Provavelmente eu sou o pior pregador que eles já tiveram naquela conferência. Now there's a temptation when that happens, E há uma tentação quando isso acontece. and that has happened. E isso já aconteceu. The temptation is to wallow in despair. E a tentação é a gente se desesperar. The temptation is to think of myself as a failure. A tentação é olhar para mim mesmo como um fracasso. And when I'm standing at the front after and people keep avoiding me, E quando eu estou ali em pé, de tarde, as pessoas começam a me evitar. because they can't come and thank me because there was nothing to thank me for, Porque eles não podem chegar até a mim e me agradecer, porque não há nada para se agradecer. that my temptation is to turn in on me. Então, a minha tentação é me concentrar em mim mesmo. Instead, I should look to Christ. Em vez disso, eu deveria olhar para Jesus. My identity isn't in my gift as a preacher, A minha identidade não está no meu dom de pregador. my ability to teach the Bible, Minha habilidade para ensinar a Bíblia. my skill at captivating a crowd, Minha habilidade de cativar um grande grupo de pessoas. of being able to get people to laugh and then cry. Ou conseguir fazer as pessoas rir ou chorar. My identity is in Christ. Minha identidade está em Cristo. And there is nothing quite so efficient at turning me to Christ as failure. E não há nada tão eficiente para me fazer voltar para Jesus como o fracasso. The second scenario, O segundo cenário. I stand up there and teach the Bible and I am amazing. Eu me levanto aqui, eu ensino a Bíblia e eu faço um trabalho fantástico. I have insights that nobody has ever had before. Eu tenho as sacadas que ninguém teve nunca teve antes. I have oratory that leaves people gasping. Eu tenho uma oratória que deixa as pessoas sem respiração. This is an imaginary scenario, by Isso the way. é um cenário imaginário, é claro, né?
But there is a temptation in that moment. Mas há uma tentação naquele momento. As people are queuing up to talk to me, to thank me, to shake me by the hand, À medida em que as pessoas fazem filas para conversar comigo, para falar comigo, para me cumprimentarem, the temptation is for me to look to me, a tentação é para que eu olhe para mim mesma, to look at the gift that God has given me, para olhar para o dom que Deus me deu, to be thankful for my ability. de ser agradecido pela minha habilidade. Whereas the gospel calls me to look to Christ. Mas, na verdade, o Evangelho me faz olhar para Cristo. So what am I but a servant? Então, eu sou ligado a quem como servo? And what am I but someone who has been used by God in His goodness to provoke His people to godliness? O que sou eu, além de alguém que foi conduzido por Deus e movido por Deus para pregar o Evangelho e para atrair as pessoas para Jesus? You see, the key to discipleship, persevering in discipleship, is to believe that Christ is enough. O segredo para perseverarmos no discipulado é acreditarmos que Jesus Cristo é suficiente. It's about Him, not me. Então, é uma questão dele e não de mim. It's about Him, not you. É uma questão dele e não de você. Plant churches in Brazil for Him Plantem igrejas no Brasil para ele and persevere in that. e perseverem nisso. Move into all kinds of communities in this country to make Christ known. Mova-se por todas as comunidades, todos os tipos de comunidades nesse país para tornar a Cristo conhecido. But make it about Him. Mas faça isso uma questão concentrada nele. Because that is the only way you'll be able to cope with either success or failure. Porque essa é a única maneira que você vai conseguir lidar tanto com o sucesso como com o fracasso. Is Christ enough? Cristo é suficiente? Yes. Sim. Amen. Amém. And amen. Amém. And amen. É amém. God bless you. Amém. Deus te abençoe.